Olá, olá, personas! Muito bem-vindos ao canal da Série Estou. Eu sou o Oliver e no vídeo de hoje nós iremos dar uma olhadinha em como foi a segunda temporada de Love, Death and Robots. Sim, senhoras e senhores, mais uma temporada de Love, Death and Robots. Após os clamores do povo, a Netflix finalmente atendeu essa demanda popular e tivemos essa temporada, né, com menos episódios, em vez de 18, apenas 8, porém, mesmo assim, foi muito boa. Nós iremos comentar episódio a episódio. Mas, se você não sabe o que é Love, Death and Robots, então vamos lá, né, para aquela breve explicação. É uma série que é justamente uma antologia. O que é uma antologia? São quando os episódios eles são independentes, ou seja, eles não têm relação entre si. Love, Death and Robots não é uma série antológica. Outro exemplo de uma produção muito similar é Black Mirror. Mas ainda existem muitas outras que funcionam dessa mesma maneira. É importante ressaltarmos que esse vídeo está recheado de spoilers, então muito cuidado. Se você ainda não assistiu e quer assistir, não perca tempo, já está na Netflix e é muito boa. Bom, mas então vamos comentar então brevemente sobre a premissa da série, né? Se você não sabe sobre Love, Death and Robots, nos episódios eles sempre são relacionados a um desses temas, né? Love, sendo amor ou relações sexuais, o que engloba isso, Death, morte, na maioria das vezes, ou até reflexões sobre a vida em um contraponto, e Robots, sempre sobre robôs e tecnologia de forma geral. Mas não é obrigatório dentro da série que todos os episódios tragam todos esses elementos. Essa temporada deixou essa premissa muito bem clara e nós iremos refletir sobre. Bom, mas é importante nós citarmos, né, se você não sabe por acaso, a ordem dos episódios de Love, Death and Robots muda de pessoa para pessoa. Então eu vou falar a ordem que a Netflix gerou, né, para mim, dos episódios e junto relembraremos um pouquinho sobre o que era cada um. O primeiro episódio que apareceu para mim foi atendimento automático ao cliente, aquele episódio onde aquela senhora e o seu cachorrinho acabam sendo atacados pelo aspirador de pó dela, que acaba dando defeito, e inicia uma busca incessante por eliminar toda e qualquer forma de vida dentro da casa dela. É um estilo bem diferente de animação, porque né, os personagens eles têm aquela cabeça maior, os olhos deles são grandes, então foge daquela animação 3D mais padrão, né? Chamou bastante atenção, por isso é bem positivo. Meu segundo episódio foi Gelo, que é aquela animação que lembra um pouco Zima Blue, que foi aquele episódio bem comentado da temporada anterior, que é um garoto que, junto com sua família, se mudou da Terra para um outro planeta, e neste planeta a população inteira é composta de mutantes, inclusive a família dele. Então, agilidade sobre-humana, visão noturna, coisas assim. Mas ele é um garoto normal e sofre bullying por causa disso. O meu terceiro episódio foi Esquadrão de Extermínio, que acompanha um policial que justamente trabalha para encontrar e exterminar crianças, já que a sociedade onde ele vive é de indivíduos imortais. Então, para garantir o bom funcionamento dessa sociedade, como eles mesmo brincam, né? Para que essa festa funcione, ninguém mais pode entrar nela. O quarto episódio foi Snow no Deserto. Surpreendentemente, né, os dois episódios que refletem sobre a imortalidade foram em seguida para mim. Esse Snow, justamente, este indivíduo que possui uma rápida regeneração das células, ele perde a mão e ela começa a crescer, assim. Ele diz que em menos de uma semana, inclusive, ela crescerá de volta. E justamente ele está sendo perseguido por várias forças que querem adquirir o conhecimento acerca de seu corpo para a tão sonhada imortalidade. Meu quinto episódio foi Grama Alta, onde também é um estilo diferente de animação, novo em Love, Death and Robots, é aquela coisa mais cartunesca, lembra um pouco os jogos da Telltale Games. Se você gosta de jogos e já jogou eles, deve estar lembrando. Agora não me vem à mente nenhuma série em animação que tem esse estilo, mas lembra essa coisa mais cartunesca, mais de jogos mesmo. E esse indivíduo que, durante uma parada brusca do trem, que o condutor informa que falta vapor para que o trem volte a funcionar, ele desce do trem para fumar um cigarro, acaba se perdendo na grama alta e vê criaturas bizarras, enquanto ele foge pela vida. O sexto episódio, para mim, foi pela casa onde dois irmãos, uma garota e um menino mais novo, na noite de Natal, acabam escutando alguns barulhos no primeiro andar de sua casa e, esperando que fosse Papai Noel, vão investigar e acabam descobrindo que quem entrega os presentes naquela realidade é uma criatura bizarra que os regurgita e entrega às pessoas boas
né, que com a mão tampada na boca, muito bizarro, cara. Parece um Silent Hill aquilo, o meu Cthulhu, sei lá. Algo meu Lovecraft ou Silent Hill. E, né, fica aí a pergunta que temos no final do episódio: o que será que acontece com as crianças que não se comportam bem? Então, tem essa desconstrução de valores acerca do Natal. Meu 7º episódio foi o Gaiola de Sobrevivência, onde Michael B. Jordan, após se meter em uma guerra espacial contra uns objetos bizarros, acaba caindo em um planeta que parece algo meio rochoso, lembra um pouco a Lua, acaba se perdendo e, para não morrer sem oxigênio, se esconde, né, nessa gaiola de sobrevivência, esse abrigo que estava defeituoso, onde justamente um robô defeituoso começa a caçar tudo que se move e ele precisa usar da inteligência para sobreviver ao robô e pedir ajuda. E o último episódio foi o Gigante Afogado, onde um jovem gigante acaba sendo trazido pelo mar e seu cadáver repousa pacificamente na praia de uma cidadezinha, enquanto os cidadãos ficam estupefatos com tudo isso. E um professor vai acompanhando, né, toda a trajetória do corpo do gigante. Depois dessa breve sinopse sobre todos os episódios dessa temporada, então agora apresentaremos o que, na minha opinião, é a ordem do pior ao melhor episódio dessa temporada de Love, Death and Robots e, obviamente, com as justificativas para isso. Don't you? Wow. It's like a kind of door opens up out there. Em 8º lugar, eu deixo Gaiola de Sobrevivência, mesmo que do Michael B. Jordan. É uma pena, né? Porque é um bom ator, é um grande ator. Porém, eu praticamente achei o episódio genérico, porque entre os episódios que já tratavam, né, dessas situações difíceis no ambiente espacial, nós temos na primeira temporada o Para Além da Fenda de Áquila e Ajudinha. Ambos os episódios têm um estilo similar de animação. Eles te dão mais angústia, o contexto que é apresentado é muito mais interessante e eles têm uma história muito mais completa do que esse, porque, de fato, nós não sabemos muito sobre o Michael B. Jordan, o personagem Michael B. Jordan, né? Nesse episódio, sabemos que ele estava numa batalha aleatória, caiu, e aí fica só esse drama com o robô. Então, na minha opinião, foi um episódio um pouco simplista na sua trama, e ele não é um episódio curto, se não me engano, ele tem de 12 minutos para mais, então dava, assim, para ter desenvolvido um pouco melhor a história. Ficou uma trama meio simples, então eu deixei ele em 8º lugar. Em 7º lugar, eu deixo Gelo, e não é por causa da animação, porque como eu já falei, lembra muito Zima Blue. Eu não sei se Zima Blue é o meu episódio favorito da primeira temporada, mas eu gostei bastante. O que eu não gostei em Gelo é um pouco que eu também não gostei no Gaiola de Sobrevivência. Eu achei a trama muito simples. Mas no caso de Gelo, eu acho que talvez tenha sido um pouco mal aproveitado. Acredito que usar um pouco mais, né, de explorar essa sociedade de mutantes e a relação do personagem dentro disso poderia ser mais interessante do que simplesmente uns jovens que vão fazer uma corrida uma corrida no meio do gelo e surgem umas baleias. Ou até que fosse isso, mas com um pouco mais de trama, né? A maioria do episódio mesmo são só eles correndo das baleias. Então, ficou alguma coisa meio vazia. Em 6º lugar, eu deixo um episódio que eu gostei dele. É um estilo de animação também um pouquinho diferente do comum. Mas, né, nós temos que analisar do que é a trama, e a trama é simples até, mesmo que seja uma subversão bem interessante, que é o Pela Casa. Foi bem legal esse plot twist, né, do Papai Noel ser essa criatura. Eu achei bacana. É um dos episódios mais leves e mais curtos, então tudo bem, eu gostei dessa parte, mas o episódio é isso, assim, né? É o que ele se propõe a apresentar, e apresenta de forma bem competente essa subversão de valores acerca do Natal, porém, ele acaba nisso. Eu acredito que outros episódios nessa temporada têm um desempenho superior a ele. Em 5º lugar, eu deixo um episódio que eu, particularmente, gostei bastante, mas eu deixo ele em 5º, porque eu acredito que outros episódios, por outros motivos, ficam em posições superiores, que é o atendimento automático ao cliente. É um episódio que critica a nossa dependência de tecnologia, né? Mostra essa sociedade totalmente dependente da tecnologia. Os idosos, né? Só mostram idosos, talvez seja uma espécie de cidade de idosos, né? Eles são movidos através dos robôs. Os robôs fazem as atividades domésticas e tudo, até guiar o cachorro, os robôs fazem nessa sociedade. Então, é uma perspectiva muito interessante. Inclusive, esse sistema de rede integrado, né, da tecnologia
que é o que gera a fuga da senhorinha e do vizinho dela com o cachorro no final, porque agora toda a tecnologia do planeta está contra ela. Também, o que me deu mais agonia no episódio, que fez eu gostar bastante, é o medo da morte daquele cachorro. E, gente, é um cachorro tão pequeno. E o operador, o robô do telefone, tá falando, mata o cachorro, usa aí como isca. Então, obrigado, senhorinha, por não matar o seu cachorro. Nós, público, agradecemos. Obrigado, Netflix, por não matar cachorros. Porém, acredito que outros episódios me chamaram mais atenção e eles vêm agora. Em quarto lugar, eu deixo Snow no Deserto. Snow no Deserto, como eu disse previamente, não é o único episódio a tratar sobre a imortalidade. Porém, eu acredito que o outro, que é o Esquadrão do Extermínio, fez isso de forma mais competente, então já tem um ponto aí. E também o episódio aí gasta muito tempo nessa questão de fuga, deles ser um fugitivo e tudo mais, quando eu acredito que talvez fosse mais interessante focar mais nessa questão filosófica da solidão, e agora ele ter uma companhia, que é aquela menina que vem da Terra, né, para convencer ele a ir voluntariamente, para que o corpo dele pudesse ser estudado, que ela tem parte sintética, né, então ela meio que é imortal também, tem toda essa questão da solidão, que a esposa dele se suicidou. Então, talvez explorar um pouco mais de como o personagem conseguiu manter a sanidade dele através de todos esses anos, algo que traga um pouco mais desses flashbacks, né? Como que ele conseguiu sobreviver a todos esses séculos de vida. Na minha opinião, poderia ter sido mais interessante do que a cena de luta. Nós sabemos que todas as animações de Love, Death and Robots fazem bem, porém, para mim, teria sido mais interessante para o episódio, dando um foco em outros pontos. Em terceiro lugar, deixei um episódio que eu gostei bastante também. Me lembrou muito o ambiente do Lovecraft, já comentei isso brevemente, que é o Grama Alta. É uma premissa muito legal, né? Porque a grama realmente dá aquela sensação de você tá perdido, você não sabe se o personagem está alucinando, se a grama teletransportou ele para outro lugar. E as criaturas, você acha que elas podem ser boas no começo, mas depois vê aqueles vultos bizarros, e assim, a conclusão do episódio dá um tom bem Lovecraft, que, né, a história não se fecha, é apenas um fato que você sabe, o personagem ele não pode fazer nada a partir daquilo, apenas viver com aquele choque, que é o que o maquinista fala, que, na opinião dele, podem ser aquela região, né, uma espécie de um portal para uma outra dimensão, que o trem sempre para naquela parte e aquelas criaturas começam a emergir, né? Então, uma história bem interessante. Desses episódios, esse e o que eu deixei em primeiro, que eu já vou comentar em breve, para mim, eu gostaria que eles fossem até mais duradouros, porque eu gostei bastante deles, então, assim, para mim, eles podiam ter durado mais, porque realmente a história, pelo menos assim, me chamou bastante atenção, era muito interessante. Em segundo lugar, deixei para mim o que é o episódio mais criativo de Love, Death and Robots, que é o Gigante Afogado. O episódio é basicamente quase um poema, né, sobre a morte que aquele professor declama, né, filosofando sobre o corpo do gigante. Então, essa parte de uma coisa meio de poesia, eu achei muito criativo, eu gostei bastante do episódio. O ritmo dele, né, é perfeito, porque compõe certinho, o poema compõe com as cenas e tudo mais, então foi algo muito bem arranjado. E também é um episódio um pouco mórbido, né, porque o que as pessoas fazem com aquele corpo, gente, é chocante, mesmo achando que seria assim na vida real mesmo. Porque eles mutilam o corpo, as pessoas sobem o corpo, picham o corpo, roubam parte do corpo e comem a carne do gigante. Sim, se você não reparou, quando o professor volta lá e o corpo do gigante já está tudo aberto e tudo mais, nós podemos ver vários barris daquele mendigo fritando parte do gigante. Então, é uma coisa meio bizarra, mas tudo bem. E eu gostei bastante do episódio por trazer todas essas reflexões sobre a morte, né? E foi um ponto extremamente positivo, apesar dele não ter violência nem nada disso. É um episódio mais pé no chão mesmo, e eu acredito que foi bem feito assim. Em primeiro lugar, né, por consequência, eu deixo o Esquadrão do Extermínio. Eu adorei a premissa desse episódio. O personagem ter, né, essa espécie de despertar de consciência, ele que trabalhava matando criancinhas, né? O curioso é que aquela sociedade não via mais as crianças com essa inocência e pureza que nós vemos hoje em dia, vê elas como coisas, é inimaginável ter uma coisa dessa, parir uma coisa dessa. Ele fica, né, perguntando para a mulher, como que funciona você amamentar essa coisa? Ela fala, não, ela tem nome. Então, essa reflexão sobre
a maternidade, paternidade, junto com o que eu acredito que seja uma visão muito coerente do preço da vida eterna, faz esse episódio ser muito bom. E, na minha opinião, essa história renderia até um filme. Você concorda comigo? Deixa nos comentários. Porque abre espaço para tantas reflexões, também para mostrar outros absurdos que aconteceriam em uma sociedade mortal, que eu acredito que valha muito. E também outros elementos estéticos compõem muito bem, né? Além de todo esse ambiente futurista, nós descobrimos como que as pessoas continuam imortais, vemos pessoas renegando a imortalidade para tentar ter filhos e sendo perseguidas pela polícia, e provavelmente a população dessa terra, desse planeta, seja o que for, é bem reduzida, porque nós vemos muitos e muitos prédios abandonados, e aquela mulher vivendo com a criança em meio a tudo isso. E o diálogo que ela tem, que faz parte do diálogo final, antes que o personagem ficasse olhando para cima, é muito bonito, né? Que ela fala que ela já viveu muito, que ela já perdeu o brilho, a alegria no olhar, mas olhar para a filha dela, ver o mundo através dos olhos dela, faz ela sentir alegria de novo. Então, é uma reflexão muito bonita sobre o que é ter filhos e compõe muito com a premissa. Então, são elementos que, na minha opinião, casaram muito bem. Esse episódio não é só o meu favorito dessa temporada, como talvez seja o meu favorito de Love, Death and Robots, mas concorre bastante com Zima Blue e aquele da perseguição, que acontece aquele ciclo eterno, que a mulher mata o sujeito mata a mulher, e por aí vai. Eu também acho ele muito bom, esses 2 episódios. Mas acredito que este Esquadrão do Extermínio é o que fica em primeiro lugar nesta nova temporada. Why? I've been alive 218 years. E você, qual o seu ranking de episódios? Tanto o que apareceram para você assistir, quanto o que você mais gostou, né? Deixa aqui nos comentários, porque de fato cada episódio tem uma compreensão própria, vai muito de pessoa para pessoa. Então este foi aqui o review da série Estou, mas sinta-se convidado para participar aqui nos comentários também, nós debatermos acerca, né, de toda essa filosofia que Love, Death and Robots traz em um tempo tão curto. Episódios de 6, 7 minutos, o maior nem chegando a 20, que é o Esquadrão do Extermínio, inclusive. Mas, de forma geral, este é o vídeo. Nós também temos uma série de vídeos sobre outras séries, filmes, animações, jogos, podcasts sobre diversos temas. Então, muito conteúdo no canal da Série Estou. Também nos siga nas nossas redes sociais aqui na descrição do vídeo, e você deveria estar maratonando.